O milionário desconhecido passa a noite com a mendiga negra e seu filho. E isso muda tudo. Clara nunca imaginou que numa noite amarga e fria na Serra do Mar, sua porta se abriria para um mistério que viraria sua vida de ponta cabeça. Ela, mulher simples, acostumada à solidão da casa velha, com as mãos trêmulas e o corpo ainda doendo do cansaço do dia, viu a senha do acaso bater com força naquela madrugada cinzenta. A porta rangeu, e ali estava ele, um homem encharcado, com olhos agoniados, e um garoto nos braços, pequeno, pálido, a pele quase transparente, sufocando no ar gelado daquele temporal impiedoso. Leonardo. Aquele nome passou despercebido no começo. Mas o jeito tenso e desesperado no rosto dele, a voz embargada implorando por um pouco de calor para Miguel, seu filho, mostrava que ali tinha algo muito além do que um simples pedinte. Ele carregava nos passos o peso do desespero e uma urgência que fazia a madeira da porta parecer frágil diante da verdade da cena. Clara. Ele não era o homem desconhecido, desabrigado que o frio poderia destruir. Não, ele era um magnata, CEO de uma grande empresa, dono de centenas de negócios, homem de poder e influência, camuflado naquela noite de desespero. A revelação caiu como um trovão silencioso no coração de Clara. Traumas antigos surgiram, cicatrizes mal curadas de um passado carregado de traições e enganos amorosos. Cada palavra dele era uma faísca que incendiava as paredes da desconfiança ao seu redor. Enquanto os dias passavam, o refúgio daquele encontro improvável se transformava numa trama de emoções tensas. A cada olhar, toque quase proibido, um mundo novo se construía para Clara. E sua mente, que há tanto tempo não sabia o que era sonhar, começou a desenhar uma família como em contos de fadas. Um lugar onde talvez pudesse pertencer. Miguel, com seus olhos brilhando em cada risada tímida, queria uma mãe. E Clara sentia seu peito transbordar por dentro. Mas o passado, pesado e cruel, ainda. Liderar um projeto social para resgatar quem, como ela, conhecia a solidão e o desamparo. Clara sentiu o chão tremer. Era o chamado para sair da sombra dos seus medos, para abraçar algo maior do que jamais imaginou. Mas o caminho não seria fácil. Olhares reprovadores, dúvidas ferozes, desafios constantes testariam suas forças. E no meio disso tudo, o elo com Miguel ficava mais forte. Um desejo silencioso dele de ter aquela mulher como mãe, como família. O amor deles crescia, desafiava tudo e todos, até que um casamento simples e verdadeiro tomou forma, um símbolo da escolha pelo coração. Mas nem tudo era calma no horizonte. Um segredo vindo do passado de Leonardo ameaçava essa felicidade recém-descoberta, lançando sombras difíceis de ignorar. Até onde Clara iria por amor? O que estaria disposta a perder para proteger esse sentimento que virou sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um turbilhão. O convite de Leonardo para liderar o projeto social era a chance que sempre sonhou. Mas a sombra do segredo dele persistia, como um fantasma a rondar sua felicidade. E naquele dia, com o coração pulsando de ansiedade e esperança, ela decidiu que precisava enfrentar isso. Miguel estava em seu quarto, rindo e brincando com um carrinho velho. O som leve da criança se misturava ao canto dos pássaros do lado de fora. Clara observou-o por um instante, seu coração transbordando de amor. Mas enquanto olhava, a campainha tocou.
Um som estridente que cortou a calma da manhã. Ela se dirigiu à porta, alinhando suas emoções. Ao abrir, deu de cara com um homem que parecia recém-chegou. O rosto manchado de lágrimas e o olhar. Ah, aquele olhar! Ele carregava uma pasta de couro escura que batia contra sua perna a cada movimento. Desculpa, com licença, sou André, disse ele, trêmulo. É sobre o Leonardo. Clara franziu a testa. Leonardo? O que aconteceu? A tensão crescia no ar, um nó se formando em sua garganta. André respirou fundo, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Ele está desaparecido. E eu sou da sua empresa. Eu preciso que você saiba a verdade. Aquelas palavras soaram como um trovão. Desaparecido? O que aquilo significava? O que você quer dizer com verdade? O coração de Clara martelava no peito, como se estivesse diante de uma tempestade. Ele hesitou. Leonardo não é quem você pensa. Ele tem dívidas enormes, problemas que estão além do imaginável. A polícia está atrás dele. A voz de André se estancou, quase um sussurro, enquanto a verdade se desenrolava em cima de Clara como uma onda impiedosa. Problemas? Ela repetiu, tentando entender. Do que você está falando? O frio do desespero gelou seu estômago. Ele deve muito a pessoas perigosas. Ele tentou fugir e... André pegou a pasta, coxando uma foto desgastada de dentro. Essa é uma nota de resgate. Ele se meteu em algo. E Miguel pode estar em perigo. O mundo girou ao redor de Clara. Miguel, o menino que ela amava como um filho. A dúvida cresceu. Uma erva daninha em seu coração. Como isso? Como pode acontecer? Eu não consigo. Não posso perder ele. Suas mãos tremiam. E a realidade se tornava uma névoa densa, quase sufocando-a. A cada palavra de André, Clara viu sua vida se esvaindo. Os sonhos que ela tinha construído com Leonardo, sua nova chance, tudo fugia das suas mãos. A polícia! O que eu faço? Ela sentiu o tempo se esgotar. Você precisa tomar cuidado. Clara! Eles podem querer pegar o Miguel para atingir o Leonardo. O que aconteceu esta noite não acaba aqui. André falou, e o pânico em sua voz soou como um grito de alerta. Eu vou protegê-lo, ela sussurrou, decidida. Mas a verdade era que sua vida inteira se tornara uma armadilha e a cada momento a escuridão se aproximava. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo invadiu a casa. As sombras que dançavam nas paredes pareciam sussurrar dúvidas. E Clara só conseguia pensar em como qualquer passo em falso poderia ser fatal. E em meio à crescente turbulência, ela se viu diante da maior decisão de sua vida. Havia uma reviravolta prestes a acontecer. E o eco dos passos do passado reverberava em seu coração. Até onde Clara estaria disposta a ir para proteger Miguel? A resposta começava a se formar na tempestade de suas emoções. Mas o que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Clara ficou paralisada, a porta quase escorregando de suas mãos trêmulas. As palavras de André ecoavam na sua mente como um eco distante. Desaparecido? Leonardo, o homem que havia resgatado de sua solidão? O pai adotivo do menino que ela amava agora parecia envolvido em algo aterrador. O que mais eu? Onde ele está? O que posso fazer? A ideia de não poder mais proteger Miguel a torturava, fazendo seu estômago se revirar. André, ainda em pé com a pasta na mão, parecia hesitar. A polícia está por perto. E eles podem achar que você tem informações. Se Leonardo está em problemas, eles podem pensar que você também está envolvida. Você tem que
Um grito estridente cortou o ar. Miguel! Clara girou a cabeça. Ele estava em seu quarto, e a alegria que antes preenchia a casa agora ficava sufocada em sua garganta. Ela correu porta fora, mas enquanto atravessava a sala, uma nova onda de pânico a atingiu. O que estava acontecendo? No caminho, outro som. Batidas. Alguém batia na porta de forma frenética, como se quisesse derrubá-la. Clara parou, assustada. André se aproximou, puxando a manga da camiseta. Desça pela parte de trás. Agora! Não abra! Mas era tarde demais. O som da porta sendo aberta ecoou pela casa. Clara respirou fundo, uma mistura de apreensão e medo. Com um movimento rápido, ela se esgueirou até Miguel, abraçando enquanto ele olhava para ela com os olhos arregalados, confuso. Mãe, quem é? O homem que apareceu na porta era um estranho, vestindo um paletó escuro e um olhar frio. Você é Clara? E sua voz era grave. Venho por causa de Leonardo. Eu não posso deixar nada acontecer a Miguel. Um desejo feroz brotou dentro dela. O que você quer? A pergunta disparada como uma flecha. O que você acha que está acontecendo? Perguntou o homem com um sorriso sombrio. Ele não vai voltar. Ele se meteu em um buraco. E você deve pagar as consequências. Onde está o menino? Com Miguel ainda nos braços, Clara sentia a adrenalina subir. Não, o Miguel não vai a lugar nenhum. Mas o homem deu um passo à frente e o horror encheu o ambiente. De repente, André interveio. Parem, vocês não sabem com quem estão lidando. E então aconteceu. O homem de paletó olhou para André com uma expressão de reconhecimento que fez Clara gelar. Você é um deles, não é? Eu não deveria ter confiado em você. Clara olhou para André, um nó se formando em sua garganta. Eu só queria ajudar, André gaguejou, mas havia um brilho traiçoeiro em seus olhos. Leonardo estava apenas tentando proteger vocês. As novas revelações davam voltas na cabeça de Clara. Há quanto tempo André sabia disso? Quem era realmente Leonardo? As perguntas não paravam de surgir. Sentiu-se como uma marionete, sementes de traição brotando em seu coração. Enquanto o homem do paletó se aproximava, Clara levantou a mão, um grito de raiva e medo saindo de seus lábios. Saia! Não vou deixar você machucar Miguel. Mas a resposta foi rápida. O homem inimigo deu um passo atrás, rindo com escárnio. Esse menino não é o que você pensa. E Leonardo, bem, ele não é o pai que você imagina. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O olhar em seus olhos mudou. E Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? A verdade que ela pensou ser sólida estava se desintegrando como poeira. Você vai sentir falta dele quando tudo acabar. O homem disparou essas palavras antes de girar nos calcanhares e desaparecer na escuridão do corredor. A casa ficou em um silêncio pesado, mas a pressão aumentava no ar. Miguel olhava para Clara, sua expressão inocente apenas aumentando a dor no coração dela. Mãe, por que ele estava aqui? Clara se virou, mas não tinha resposta. A única coisa que tinha certeza era que ela precisava descobrir a verdade. Qual era o segredo por trás de tudo isso? Quais seriam as reais intenções de André? E mais importante, quem era verdadeiramente Leonardo? Ela não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. A luta estava apenas começando. Clara ficou paralisada, a porta quase escorregando de suas mãos trêmulas. As palavras de André ecoavam na sua mente como um eco distante. Desaparecido? Leonardo, o homem que a havia resgatado de sua solidão, o pai adotivo do menino que ela amava, agora parecia envolvido em algo aterrador.
O que mais ela não sabia? A sensação de estar perdendo tudo a envolveu como um manto frio. Não havia tempo para dúvidas. Clara sentiu uma onda de desespero e a urgência que a impulsionou a agir. Onde ele está? O que posso fazer? A ideia de não poder mais proteger Miguel a torturava, fazendo seu estômago se revirar. André, ainda em pé, com a pasta na mão, parecia hesitar. A polícia está por perto e eles podem achar que você tem informações. Se Leonardo está em problemas, eles podem pensar que você também está envolvida. Você tem que ir. E naquele momento, um grito estridente cortou o ar. Miguel! Clara girou a cabeça. Ele estava em seu quarto e a alegria que antes preenchia a casa agora ficava sufocada em sua garganta. Ela correu porta fora, mas enquanto atravessava a sala, uma nova onda de pânico a atingiu. O que estava acontecendo? Então, um estrondo. A porta da frente se abriu com força. Clara congelou. O homem que apareceu na porta era um estranho, vestindo um paletó escuro e um olhar sombrio. Clara, sua voz era grave. Venho por causa de Leonardo. Miguel estava com ela agarrado à sua perna e o olhar dele se tornava cada vez mais confuso. Quem é ele, mãe? Eu não sei, Miguel, ela respondeu, seu coração disparando. O homem não perdeu tempo. Leonardo se meteu em sérios problemas e eu não estou aqui para brincar. Onde está o menino? Ele não vai a lugar nenhum. Clara segurou Miguel mais firme, como se pudesse protegê-lo de qualquer mal. Mas o homem se aproximou, os olhos frios voltados diretamente para ela. Você não entende, não é? O passado do seu amado está muito mais perto do que você imagina. E isso pode custar a vida do garoto. A expressão de Clara se transformou em choque. O passado? O que isso significava? Que passado? Isso não é uma conversa que devemos ter aqui? Disse o homem, lançando um olhar nervoso para os lados, enquanto segurava um dispositivo. Estava só esperando o momento certo. E, de repente, com um clique, uma imagem entrou na tela. Uma foto de Leonardo, mas com um olhar diferente, sombrio, cercado por sombras e uma legenda chocante. Fugitivo procurado pela polícia. O coração de Clara afundou. Ela levou a mão à boca, horrorizada. Aquela não era a imagem do homem que conhecia. Não é possível, Clara sussurrou. O menino em seus braços olhava para a tela e a confusão crescia em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Antes que pudesse responder, um grupo de homens entrou na casa. Armados, o pânico tomou conta do ambiente. Ninguém se mexa! Um deles berrou, olhando diretamente para Clara. A tensão pairava no ar, como eletricidade. Ela se virou, segurando Miguel mais forte, mas o grupo já estava se aproximando. As emoções lutavam dentro dela. Raiva, medo, desespero. O que vocês querem? Rápido! O homem de paletó gritou. Precisamos de informações sobre Leonardo. Agora! Clara sentiu um nó se formar na garganta. Como podia ajudar? Não sabia mais quem era Leonardo. O homem que parecia seu salvador, o pai amoroso de Miguel. Aquele que tinha escondido segredos obscuros e, entre a confusão e o pavor, ela se deu conta de que seu mundo estava desmoronando. Saia da minha casa! Seu grito soou mais forte do que esperava. Nunca vou ajudar vocês! Mas quando ela olhou para o garoto, Miguel tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu quero ficar com você! A tristeza dele poderia rasgar seu coração. E foi quando tudo mudou novamente.
O homem de paletó fez um sinal e, como se fossem marionetes, os homens se aproximaram de Miguel e o puxaram. Venha comigo. Não, não, deixe-o em paz! O desespero tomou conta de Clara enquanto ela lutava para soltá-lo. Sua vida, seus sonhos, tudo estava escorrendo por entre seus dedos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impactante. O homem parou. Olhando Miguel nos olhos, ele sussurrou. Você é mais importante do que imagina, garoto. Você é nosso único vínculo. Clara sentiu uma onda de choque. Que vínculo? O que vocês querem dele? Ele é parte de um legado que precisa ser mantido. O homem revelou, enquanto a verdade desmoronava aos pés de Clara como um castelo de cartas. E se você não cooperar, vai perder tudo. E com isso, tudo que ela conhecia virou de ponta cabeça. O que era Miguel que estava sendo arrastado? Quem era aquele homem? Uma reviravolta chocante. Tudo que Clara acreditava estava sendo questionado. E o que realmente sabiam dela e do menino? A vida dela havia se transformado em um labirinto de mentiras e sombras. E agora ela precisava encontrar uma saída. Mas qual seria o preço a pagar? Clara estava paralisada, a porta quase escorregando de suas mãos trêmulas. As palavras de André ecoavam na sua mente como um eco distante. Desaparecido? Leonardo, o homem que a havia resgatado de sua solidão e pai adotivo do menino que ela amava, agora parecia envolvido em algo aterrador. O que mais ela não sabia? A sensação de estar perdendo tudo a envolveu como um manto frio. Não havia tempo para dúvidas. Clara sentiu uma onda de desespero e a urgência que a impulsionou a agir. Onde ele está? O que posso fazer? A ideia de não poder mais proteger Miguel a torturava, fazendo seu estômago se revirar. André, ainda em pé com a pasta na mão, parecia hesitar. A polícia está por perto e eles podem achar que você tem informações. Se Leonardo está em problemas, eles podem pensar que você também está envolvida. Você tem que... Então, um estrondo. A porta da frente se abriu com força. Clara congelou. O homem que apareceu na porta era um estranho, vestindo um paletó escuro e um olhar sombrio. Clara? Sua voz era grave. Venho por causa de Leonardo. Miguel estava com ela, agarrado à sua perna, e o olhar dele se tornava cada vez mais confuso. Quem é ele, mãe? Eu não sei, Miguel, ela respondeu. Seu coração disparando. O homem não perdeu tempo. Leonardo se meteu em sérios problemas e eu não estou aqui para brincar. Onde está o menino? Ele não vai a lugar nenhum. Clara segurou Miguel mais firme, como se pudesse protegê-lo de qualquer mal. Mas o homem se aproximou, os olhos frios voltados diretamente para ela. Você não me entende, não é? O passado do seu amado está muito mais perto do que você imagina. E isso pode custar a vida do garoto. A expressão de Clara se transformou em choque. O passado? O que isso significava? Que passado? Isso não é uma conversa que devemos ter aqui, disse o homem, lançando um olhar nervoso para os lados enquanto segurava um dispositivo. Estava só esperando o momento certo. E de repente, com um clique, uma imagem entrou na tela. Uma foto de Leonardo, mas com um olhar diferente, sombrio, cercado por sombras e uma legenda chocante. Fugitivo procurado pela polícia. O coração de Clara afundou. Ela levou a mão à boca, horrorizada. Aquela não era a imagem do homem que conhecia. Não é possível, Clara sussurrou. O menino, em seus braços, olhava para a tela e a confusão crescia em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Antes que pudesse responder, um grupo de homens entrou na casa, armados.
O pânico tomou conta do ambiente. Ninguém se mexa. Um deles berrou, olhando diretamente para Clara. A tensão pairava no ar, como eletricidade. Ela se virou, segurando Miguel mais forte, mas o grupo já estava se aproximando. As emoções lutavam dentro dela. Raiva, medo, desespero. O que vocês querem? Rápido! O homem de paletó gritou. Precisamos de informações sobre Leonardo. Agora! Clara sentiu um nó se formar na garganta. Como podia ajudar? Não sabia mais quem era Leonardo, o homem que parecia seu salvador, o pai amoroso de Miguel, aquele que tinha escondido segredos obscuros. E entre a confusão e o pavor, ela se deu conta de que seu mundo estava desmoronando. Saia da minha casa! Seu grito soou mais forte do que esperava. Nunca vou ajudar vocês. Mas quando olhou para o garoto, Miguel tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu quero ficar com você. A tristeza dele poderia rasgar seu coração, e foi então que a cena mudou completamente. O homem de paletó se virou e fez sinal para os outros homens. Antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, outro homem apareceu na porta, ofegante. Parem, ele não é o que vocês pensam. Quem é você? O homem da porta perguntou, a raiva transbordando em sua voz. Sou o pai do Miguel. Eu disparou as palavras. Clara congelou. O peso delas a atingiu como uma avalanche. Leonardo não é o pai dele. Eu sou. O silêncio encheu a sala. A revelação ecoou. Miguel olhou entre os rostos, confuso. Mãe, o que está acontecendo? Clara sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu falar. Onde está o garoto? O homem de paletó parecia prestes a explodir de raiva. Ele não pode ficar aqui. Ele fica com a mãe. O novo homem avançou, enfrentando o grupo. Clara mal podia processar. A verdade estava ali, vinda à tona de forma tão repentina e brutal. Como assim? Ele era o pai de Miguel? O que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? Enquanto a confusão se espalhava, Clara ficou paralisada, presa entre dois mundos, sem saber como reagir. A vida bela, seus sonhos, tudo estava em risco. E com isso, a luta pela verdade apenas começava. O que mais estava escondido naquele passado obscuro? Clara estava paralisada, a porta fechada atrás de si, enquanto a confusão e a tensão pairavam no ar. As palavras do homem de paletó soavam como um eco distante, mas a presença ameaçadora dele a mantinha alerta. E agora, com aquele novo homem claimando ser pai de Miguel, tudo parecia um pesadelo. O que você está dizendo? Como assim você é o pai do Miguel? A incredulidade fez sua voz tremer. Não há tempo para explicações, Clara. O homem olhava ao redor, nervoso. Ele tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui, todos nós. Mãe, quem é ele? Miguel estava agarrado à sua perna, com os olhos cheios de medo. A única coisa que Clara podia sentir era um pânico avassalador. Era como se um tsunami estivesse prestes a engoli-los. Eu não sei, Miguel, eu não sei. Clara sussurrou, mas a verdade era que ela começava a desconfiar que talvez ela mesma estava perdendo o controle da situação. O homem de paletó continuava a pressionar e os outros homens armados estavam cada vez mais inquietos. Está vendo? Eles não querem que você saiba a verdade. Leonardo está em perigo e vocês estão em perigo se ficarem aqui. O estrondo de passos pesados ecoou do corredor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Mãe! O grito de Miguel a despertou de sua paralisia. Clara olhou para o garoto e depois para os homens. Se vocês realmente se importam com ele,
Me digam o que está acontecendo. Leonardo não é quem você pensa. O homem de paletó gritou. Ele está em uma organização criminosa e seu nome está na lista de pessoas em risco. Ele não está apenas desaparecido. Ele traiu esses homens. Eles vão vir atrás de vocês. O choque bateu em Clara como um tapa na cara. A ideia de que Leonardo, o homem que tinha se mostrado tão gentil, poderia estar por trás de algo tão criminoso, a deixou nauseada. Não, não é possível. Tenham calma. André, que tinha ficado em silêncio até agora, tomou a dianteira. Ele pode estar em apuros, mas precisamos entender isso. O menino e vocês têm que confiar em mim. Eu posso ajudar. Como pode ajudar? Clara rosnou. Você não apresentou nada além de confusão. Precisamos de um lugar seguro. E agora? O homem de paletó exigiu. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. A menos que queiram acabar como eles. Foi então que tudo aconteceu em um instante. O sincronismo de seus medos se desdobrou em um único estalo de caos. Um dos homens armados disparou. O som do tiro ecoou pela casa, fazendo o coração de Clara parar. O impacto do disparo atingiu a parede atrás de onde Miguel estava. Miguel! O grito de mãe saiu como um lamento, enquanto o garoto caiu para o chão. Clara se lançou em sua direção, mas tudo aconteceu em um borrão. Corações acelerados, a adrenalina transbordando. Não se movam, ordenou o homem de paletó, mas já era tarde. O que seguiu foi uma série de gritos e caos. Clara agarrou Miguel e se jogou para o lado, ouvindo os ecos de batidas e o movimento desordenado dos homens. Fuja! Gritou para André e o homem que se dizia pai de Miguel. Enquanto os gritos se intensificavam, e então o inesperado. André, que parecia ser um aliado, virou a arma contra o homem de paletó, uma expressão de traição fria em seu rosto. Desculpem, não posso deixar você pegar o garoto. Ouvindo isso, Clara deu um passo para trás, horrorizada. O medo e a desconfiança a enveloparam. Que tipo de homem era André realmente? O que mais ele poderia ter escondido dela? Enquanto o eco do tiroteio se dissipava, o que sobrou foi um assombro. A realidade da verdade devastadora se espalhando como sombras. Calma, todos vocês! O homem de paletó gritou, mas sua voz se perdeu na confusão do momento. E como em um filme, tudo parecia se arrastar. Clara só conseguia pensar em Miguel. Podemos resolver isso! A expressão de claustrofobia crescente a lembrava do que estava em jogo. Ela precisava sair dali. Precisavam sair. Mais uma segunda batalha dentro de si mesma se desenrolava. Romance, traição, amor, segurança, tudo emaranhado em um só nó. E enquanto a realidade desmoronava, ela se perguntava: quem realmente era Leonardo? Quem era aquele homem que a chamava de mãe? E o que André estava realmente tramando? A única certeza que pesava a sua mente. Esse era apenas o começo. Uma nova jornada de incertezas a esperava. E enquanto as primeiras luzes do dia atravessavam as janelas quebradas, Clara somente conseguia um último pensamento. A verdade estava prestes a vir à tona e ninguém estava totalmente a salvo. Clara estava paralisada, a porta fechada atrás de si. Enquanto a confusão e a tensão pairavam no ar, as palavras do homem de paletó soavam como um eco distante, mas a presença ameaçadora dele a mantinha alerta. E agora, com aquele novo homem clamando ser pai de Miguel, tudo parecia um pesadelo. O que você está dizendo? Como assim você é o pai do Miguel? A incredulidade fez sua voz tremer. O homem olhava ao redor, nervoso. Ele tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui, todos nós. Mãe, quem é ele? Miguel estava agarrado à sua perna,
com os olhos cheios de medo. A única coisa que Clara podia sentir era um pânico avassalador. Era como se um tsunami estivesse prestes a engoli-los. Eu não sei, Miguel, eu não sei. Clara sussurrou, mas a verdade era que ela começava a desconfiar que talvez ela mesma estava perdendo o controle da situação. O homem de paletó continuava a pressionar e os outros homens armados estavam cada vez mais inquietos. Está vendo? Eles não querem que você saiba a verdade. Leonardo está em perigo e vocês estão em perigo se ficarem aqui. O estrondo de passos pesados ecoou do corredor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Mãe! O grito de Miguel a despertou de sua paralisia. Clara olhou para o garoto e depois para os homens. Se vocês realmente se importam com ele, me digam o que está acontecendo. Leonardo não é quem você pensa. O homem de paletó gritou. Ele está em uma organização criminosa e seu nome está na lista de pessoas em risco. Ele não está apenas desaparecido. Ele traiu esses homens. Eles vão vir atrás de vocês. O choque bateu em Clara como um tapa na cara. A ideia de que Leonardo, o homem que tinha se mostrado tão gentil, poderia estar por trás de algo tão criminoso a deixou nauseada. Não, não é possível. Tenham calma. André, que tinha ficado em silêncio até agora, tomou a dianteira. Ele pode estar em apuros, mas precisamos entender isso. O menino e você. Vocês têm que confiar em mim. Eu posso ajudar. Como pode ajudar? Clara rosnou. Você não apresentou nada além de confusão. E então, tudo aconteceu em um instante. O sincronismo de seus medos se desdobrou em um único estalo de caos. Um dos homens armados disparou. O som do tiro ecoou pela casa, fazendo o coração de Clara parar. O impacto do disparo atingiu a parede atrás de onde Miguel estava. Miguel! O grito de mãe saiu como um lamento enquanto o garoto caiu para o chão. Clara se lançou em sua direção, mas tudo aconteceu em um borrão. Corações acelerados, adrenalina transbordando. Não se movam! Ordenou o homem de paletó, mas já era tarde. Uma segunda batalha dentro de si mesma se desenrolava. Enquanto a ação girava ao redor dela, Clara sentiu um impulso para proteger Miguel. Mas o que veio a seguir a deixou paralisada. O homem de paletó, em meio ao caos, virou-se abruptamente. Você é uma tola, Clara. Você não sabe nem quem realmente é seu filho. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Miguel, o menino a quem tinha dado toda a sua vida e amor. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu sussurrar, o terror a invadindo. Miguel não é seu. Sua verdadeira mãe está viva. E Leonardo, bem, ele sabia de tudo. Ele usou você como um escudo. Clara ficou em choque, o olhar dela buscando os olhos de Miguel, que agora estava em pé, claramente atordoado. Não, não, isso não pode ser verdade. O pânico abraçou seu coração com força, e a energia da sala pareceu diminuir, concentrando-se no que estavam revelando. É verdade, o homem de paletó continuou, com um sorriso frio. Você foi escolhida por um motivo. O legado de Miguel não é o que você pensa. Está tudo interligado a uma rede muito maior do que você imaginava. Um silêncio mortal pairou por alguns segundos. Então, enquanto a realidade se encolhia, uma nova onda de emoção tomou Clara. Ela sentiu que seu mundo, que até aquele momento era construído sobre sonhos e esperanças, desmoronava rapidamente. Miguel, isso não pode ser verdade. Miguel, confuso, olhou para Clara, pelos olhos brilhando com a insegurança que ecoava no coração dela. Mãe, eu quero você. As palavras dele carregaram tanto peso que Clara teve que lutar contra o nó na garganta. Enquanto isso,
O verdadeiro pai de Miguel estava agora de pé, completamente em silêncio, assistindo a cena transparecer. Leonardo nunca disse a verdade, mas a manteremos a salvo. E você, Clara, você tem que fazer uma escolha agora. O homem de paletó apontou para a porta da frente enquanto um sorriso cínico brotava em seu rosto. A verdade vai libertar Miguel, mas talvez o custo seja muito mais alto do que você pensa. Sentindo a urgência crescer, a realidade da situação se desdobrou como um pesadelo. Clara nunca tinha se sentido tão perdida. Tudo o que ela pensava que sabia estava se dissolvendo. E agora ela sabia que a batalha estava apenas começando. O que estava por trás de tudo isso? Qual seria a verdade que ela tinha que enfrentar? E mais importante, quem realmente era o homem que ela amava? A luz da manhã entrava pela janela quebrada e Clara percebeu que a tempestade finalmente chegara. E em meio ao caos, a verdadeira batalha por Miguel estava prestes a acontecer. Mas a que custo? Clara estava paralisada, a porta fechada atrás de si, enquanto a confusão e a tensão pairavam no ar. As palavras do homem de paletó soavam como um eco distante, mas a presença ameaçadora dele a mantinha alerta. E agora, com aquele novo homem dizendo que era o pai de Miguel, tudo parecia um pesadelo. O que você está dizendo? Como assim você é o pai do Miguel? A incredulidade fez sua voz tremer. Não há tempo para explicações, Clara. O homem olhava ao redor nervoso. Ele tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui, todos nós. Mãe, quem é ele? Miguel estava agarrado à sua perna, com os olhos cheios de medo. A única coisa que Clara podia sentir era um pânico avassalador. Era como se um tsunami estivesse prestes a engoli-los. Eu não sei, Miguel, eu não sei, Clara sussurrou. Mas a verdade era que ela começava a desconfiar, que talvez ela mesma estava perdendo o controle da situação. O homem de paletó continuava a pressionar. E os outros homens armados estavam cada vez mais inquietos. Está vendo? Eles não querem que você saiba a verdade. Leonardo está em perigo. E vocês estão em perigo se ficarem aqui. O estrondo de passos pesados ecoou do corredor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Mãe! O grito de Miguel a despertou de sua paralisia. Clara olhou para o garoto e depois para os homens. Se vocês realmente se importam com ele, me digam o que está acontecendo. Leonardo não é quem você pensa. O homem de paletó gritou. Ele está em uma organização criminosa e seu nome está na lista de pessoas em risco. Ele não está apenas desaparecido. Ele traiu esses homens. Eles vão vir atrás de vocês. O choque bateu em Clara como um tapa na cara. A ideia de que Leonardo, o homem que tinha se mostrado tão gentil, poderia estar por trás de algo tão criminoso, a deixou nauseada. Não, não é possível. Tenham calma. André, que tinha ficado em silêncio até agora, tomou a dianteira. Ele pode estar em apuros, mas precisamos entender isso. O menino e você, vocês têm que confiar em mim. Eu posso ajudar. Como pode ajudar? Clara rosnou. Você não apresentou nada além de confusão. Então, tudo acontece de novo. Um estrondo. O sincronismo de seus medos se desdobra em um único estalo de caos. Um dos homens armados dispara. O som do tiro ecoa pela casa, fazendo o coração de Clara parar. O impacto do disparo atinge a parede atrás de onde Miguel estava. Miguel! O grito de mãe saiu como um lamento, enquanto o garoto caiu para o chão. Clara se lançou em sua direção, mas tudo aconteceu em um borrão. Corações acelerados, adrenalina transbordando. Não se movam! Ordenou o homem de paletó, mas já era tarde.
Saia! Não olhe para ele! André gritou, enquanto empurrava Clara e Miguel para trás, protegendo-os como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse. Enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo, o homem de paletó olhou na direção de André. Seu traidor! Nesse instante, tudo pareceu desacelerar. Um grito de Clara ecoou enquanto os homens se dirigiam para André. E a expressão apavorada de Miguel refletia o terror dela. Mas antes que o caos se instalasse, uma explosão de luz iluminou a sala. O que parecia um tiro era, na verdade, uma granada de fumaça que estourou, preenchendo o espaço com uma névoa densa e sufocante. Fujam! O grito de André atravessou a confusão. Clara pegou Miguel pela mão e começou a correr. O pânico estava estampado em seus rostos. Eles precisavam sair daquele sufoco. Enquanto corriam, Clara percebeu que a fumaça estava se tornando uma barreira. Ela olhou para trás e viu o homem de paletó lutando contra a névoa e o pânico dos outros. Eles não podem nos pegar. E em meio à correria, uma ideia surgiu. Qualquer um que se mova agora vai sofrer, ecoou a voz do homem de paletó. Mas Clara não estava prestando atenção. O que mais a preocupava era Miguel. O garoto estava tão assustado que sua respiração ofegante misturava-se ao cheiro da fumaça. Então, no meio da fumaça, Clara viu uma sombra familiar. Leonardo? Ela não acredita no que vê. Ele estava ali, com uma expressão de dor e determinação. Ele balançou a cabeça, como um aviso silencioso. Você não deveria estar aqui. A adrenalina tomou conta de Clara. Onde você esteve? O que está acontecendo? Ela gritou, mas a névoa encobria tudo e o caos estava por todo lado. Mas a reviravolta explodiu em seu peito quando ela percebeu que o homem de paletó não era um estranho. Ele era um irmão de Leonardo. Um segredo há muito guardado, algo que poderia mudar tudo, quebrar o coração dela em 1000 pedaços. Leonardo, me diga que não é verdade. Você está envolvido nisso tudo? Miguel olhou entre os dois, visivelmente confuso. E enquanto Clara tentava juntar os fragmentos de sua realidade, o homem de paletó fez um gesto amenazante. Você realmente acha que ele quer te proteger? Ele precisa de você para salvar a própria pele. E foi nesse momento que Clara sentiu o chão se abrir embaixo dela. A verdade, crua e aflita, estava prestes a ser revelada em sua totalidade. Ela tinha que decidir, confiar em Leonardo ou seguir seu instinto e fugir com Miguel. Uma escolha estava por vir. E o peso dela ameaçava esmagar todos. O que Clara faria agora? A neblina de incertezas a envolvia, e no meio de um turbilhão de tudo, ela esperava que o amor por Miguel fosse mais forte que a traição que a cercava. Clara estava paralisada, a porta fechada atrás de si, enquanto a confusão e a tensão pairavam no ar. As palavras do homem de paletó soavam como um eco distante, mas a presença ameaçadora dele a mantinha alerta. E agora, com aquele novo homem dizendo que era o pai de Miguel, tudo parecia um pesadelo. O que você está dizendo? Como assim você é o pai do Miguel? A incredulidade fez sua voz tremer. Não há tempo para explicações, Clara. O homem olhava ao redor, nervoso. Ele tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui, todos nós. Mãe, quem é ele? Miguel estava agarrado à sua perna com os olhos cheios de medo. A única coisa que Clara podia sentir era um pânico avassalador. Era como se um tsunami estivesse prestes a engoli-los. Eu não sei, Miguel, eu não sei, Clara sussurrou, mas a verdade era que ela começava a desconfiar que talvez ela mesma estava perdendo o controle da situação. O homem de paletó continuava a pressionar e os outros homens armados estavam cada vez mais inquietos. Está vendo? Eles não querem que você saiba a verdade. Leonardo está em perigo e vocês estão em perigo se ficarem aqui.
O estrondo de passos pesados ecoou do corredor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Mãe! O grito de Miguel a despertou de sua paralisia. Clara olhou para o garoto e depois para os homens. Se vocês realmente se importam com ele, me digam o que está acontecendo. Leonardo não é quem você pensa. O homem de paletó gritou. Ele está em uma organização criminosa e seu nome está na lista de pessoas em risco. Ele não está apenas desaparecido, ele traiu esses homens. Eles vão vir atrás de vocês. O choque bateu em Clara como um tapa na cara. A ideia de que Leonardo, o homem que tinha se mostrado tão gentil, poderia estar por trás de algo tão criminoso a deixou nauseada. Não é possível. Tenham calma, André, que tinha ficado em silêncio até agora, tomou a dianteira. Ele pode estar em apuros, mas precisamos entender isso. O menino e vocês têm que confiar em mim. Eu posso ajudar. Como pode ajudar? Clara rosnou. Você não apresentou nada além de confusão. Então tudo aconteceu de novo, um estrondo. O sincronismo de seus medos se desdobra em um único estalo de caos. Um dos homens armados dispara. O som do tiro ecoa pela casa, fazendo o coração de Clara parar. O impacto do disparo atinge a parede atrás de onde Miguel estava. Miguel! O grito de mãe saiu como um lamento, enquanto o garoto caiu para o chão. Clara se lançou em sua direção, mas tudo aconteceu em um borrão. Corações acelerados, adrenalina transbordando. Não se movam, ordenou o homem de paletó. Mas já era tarde. Saia, não olhe para ele. André gritou, enquanto empurrava Clara e Miguel para trás, protegendo-os como se sua vida dependesse disso. Por que você está fazendo isso? Clara olhou para André e exatamente naquele instante uma explosão arrebatou o ar ao redor. A casa estremeceu e uma onda de calor envolveu-os. O teto começou a desabar. No meio da confusão, um grito cortou o caos. Clara! Era Leonardo surgindo da fumaça, ensanguentado e suado, seus cabelos desalinhados refletindo a luz do sol que entrava por uma fresta. Miguel! Ele agarrou o garoto, mas antes que pudesse completá-lo nos braços, o homem de paletó gritou. Ele é um traidor, você não pode confiar nele. Nesse momento, uma sirene urgente ecoou à distância. Clara sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Com o coração acelerado, olhou ao redor, as paredes tremendo com a pressão. Foi então que o homem de paletó revelou uma verdade devastadora com um sorriso de quem já havia vencido. Você achou que seria fácil escapar? Você não sabe que Miguel não é seu filho? As palavras caíram como uma bomba no peito de Clara. O que você quer dizer com isso? A voz dela era quase um sussurro, enquanto os olhares de todos os presentes convergiam para Miguel. Ele é o filho de Leonardo e de sua verdadeira mãe. Uma mulher que está procurando sua herança e que fará qualquer coisa para tê-la de volta. O homem de paletó sorriu, um sorriso que era mistura de triunfo e escárnio. Clara sentiu o sangue correr do seu rosto. Miguel não era apenas filho dela. Ele era parte de algo ainda maior. O desespero tomou conta e um nó se formou em sua garganta. Você mente. Clara gritou. Viemos até aqui juntos. Ele é meu. Mãe? Miguel balançou a cabeça, confuso entre os adultos. A realidade estava desmoronando ao seu redor. Tudo que ela acreditava estar construindo parecia desmoronar em um instante. O amor, a esperança, tudo se misturava em um turbilhão de incertezas. A tensão era palpável. E assim, enquanto o caos reverberava ao redor,
Clara percebeu que a única coisa que parecia certa era que tudo estava prestes a mudar. E não havia como voltar atrás. Com seu coração palpitar, a única coisa que ressoava em sua mente era: quem era realmente Miguel? A verdade desconcertante estava próxima, e as perguntas a consumiam, enquanto a nova realidade despedaçava sua vida em 1000 pedaços, preparando o terreno para uma batalha que ela nunca poderia imaginar. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. As revelações daquele homem a atingiram com um golpe. Ela olhou para Miguel, seu pequeno, o garoto que sempre considerou seu, agora o centro de uma tempestade que ameaçava desabar sobre eles. Mãe, o que está acontecendo? Miguel estava visivelmente assustado, segurando sua perna com força. A dor em seu coração apertou ainda mais. Por que esse homem diz que eu não sou seu filho? Porque ele está mentindo. Clara respondeu com determinação, mas a dúvida penetrava seu peito. Leonardo, seu amor, estava no meio dessa bagunça e a possibilidade de ele ter escondido verdades tão profundas a deixou sem palavras. Eu sou seu pai, de verdade, disse o homem de paletó, interrompendo seus pensamentos confusos. O olhar dele transmitia uma urgência desesperada. Miguel, você precisa vir comigo. É para sua proteção. Antes que Clara pudesse responder, a casa tremeu com o estrondo de passos pesados se aproximando. A voz do homem de paletó se misturou ao barulho. Vamos, agora! Leonardo, que havia finalmente conseguido se aproximar, olhou para o homem com desdém. Você não vai levá-lo, ele não é seu. A tensão estava nas alturas. Miguel estava no centro da contenda, como um prêmio em uma disputa feroz. Clara sentiu que precisava agir. Nós precisamos sair daqui, gritou ela, olhando para os dois homens com raiva e confusão. Ninguém está levando meu filho. Com um movimento rápido, Clara pegou Miguel pela mão e começou a correr em direção à saída. Mas então tudo mudou. O homem de paletó disparou uma advertência. Não se atreva a sair. Eu não vou deixar que você faça mal a ele. Clara se virou, a coragem queimando dentro dela. Uma sirene soou ao longe, se aproximando rapidamente. Todo o cenário parecia irreversível. Mas Clara sabia que não tinha outra escolha. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto agarrava Miguel com firmeza. Estamos indo! Leonardo finalmente se juntou a eles. Seus olhos estavam fixos em Clara. Confie em mim! Eu posso proteger você e Miguel, mas precisamos nos unir. O homem de paletó hesitou por um instante, mas antes que pudesse reagir, um grupo de policiais invadiu a casa. O som de botas ecoava pelas paredes, e Clara sentiu um misto de alívio e terror. Aquilo poderia significar segurança, mas também o desmantelamento de toda a sua vida. Fiquem onde estão! Um policial gritou. A tensão aumentou. Clara teve uma ideia. Leonardo, fale para eles que Miguel é seu filho, que ele é inocente. Leonardo respirou fundo. Sim, Miguel é meu filho e eu estou aqui para entregá-lo. Mas não me prendam, ele não tem culpa. Os policiais trocaram olhares, inicialmente céticos. Clara segurava Miguel perto de si, o coração acelerando. Ele achou uma criança. Por favor! A súplica na voz dela ressoou na sala. Os policiais se aproximaram, escutando atentamente enquanto o homem de paletó começava a protestar. Essas pessoas não são confiáveis! Cale-se! Um dos oficiais respondeu, enquanto levantavam as mãos em sinal de rendição. Quero todos vocês no chão. Alguém pode explicar o que está acontecendo aqui?
A confusão reinou por alguns minutos. Mas depois de muita negociação e olhos críticos sobre a situação, uma luz de esperança ressurgiu. Clara e Leonardo foram finalmente colocados em um espaço seguro, com Miguel em seu colo, cercados por policiais que agora compreendiam a complexidade do que estava em jogo. Enquanto a tempestade de emoções se desenrolava, Clara olhou para Miguel, que parecia menos apavorado. "Está tudo bem, meu amor. Vamos ficar juntos", sussurrou ela, tentando criar um mundo seguro para eles novamente. "E eu prometo que vou fazer tudo para proteger você", Leonardo disse, olhando nos olhos de Clara, sua voz fé. A verdade sobre o passado começaria a se revelar, mas por enquanto o que importava era que eles estavam juntos e vivos. Clara sentiu um peso saindo de seus ombros. Ela sabia que a luta tinha apenas começado, que as sombras do passado poderiam voltar a assombrá-los, mas estavam juntos agora, e isso fazia toda a diferença. Ela tomou coragem e juntou a mão com a de Leonardo. Então, com Miguel em seus braços, formaram um pequeno muro de amor e esperança. O futuro, embora incerto, poderia ainda ser iluminado pela luz que eles criaram juntos. Neste momento, Clara se sentiu renovada e pronta para o que vier. E você, está preparado para se inscrever no canal? Não espere nem mais um segundo. Clique em inscrever-se agora mesmo e não perca nossas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias.